Então, deixa eu buscar aqui. Bom dia, primeiro ano. Satisfação em vê-los. Desculpa o pequeno atraso na entrada. Como eu falei, a internet está muito instável, não conectou. Estou utilizando o meu plano de dados aqui para a gente poder dar conta da nossa responsabilidade. Estamos começando, então, hoje a nossa segunda semana de revisão, não é isso? Então, vamos lá. Nós havíamos parado nesse tópico aqui, ó, plano inclinado. Lembra disso? Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Eu vou desenhar aqui para você o eixo X, o eixo Y. Aqui está a minha força peso. Paralelo ao eixo Y, eu traço uma paralela. Aonde essa paralela toca no eixo X, eu vou chamar de PX. Vou fazer uma paralela agora ao eixo X, tocando no eixo Y, que é o que nós vamos chamar de PY. Eu mostrei para vocês que esse ângulo aqui, ó, deixa eu ver aqui um negócio. Eu mostrei para vocês que esse ângulo aqui, ó, é esse aqui, ó, tá certo? É o ângulo θ. Ainda falta uma força que é a normal, que é uma força de contato. Eu vou mostrar ela daqui a pouco. Vou tirar esse triângulo aqui, ó, e vou pôr ele aqui. Peguei o vetor peso e levei para cá. Nós chamamos isso de transladar vetores. Aqui está o PY, aqui está o PX, e esse é o ângulo θ. O que eu preciso que você guarde? Quem é PX? PX é P vezes seno, é só você aplicar seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, seno de θ é PX sobre P. Tá aí. Quem que é cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é PY sobre P. Perfeito? E quem é essa força normal aqui, ó? A força normal é uma força de contato. Força de quê? Contato, tá certo? Ela tem o mesmo valor de PY. Alan, sempre normal vale PY? Não. Não. Não é para você decorar. Não quero que você decore que normal vale PY. Porque cada caso é um caso diferente. Eu preciso que você guarde alguma coisa sobre força normal. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Não existe equação para cálculo da força normal. Ouviu o que eu falei? Não existe equação para o cálculo da força normal. Cada caso é um caso diferente. Cada caso é um caso diferente. Então, vamos lá. Vamos avançar? Vamos começar com essa questãozinha aqui. Um corpo de peso P desliza num plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo θ, né? Tem que ter um problema aqui com essa fonte, depois eu arrumo isso, em relação horizontal. Determine a aceleração do sistema. Coloquei aqui o eixo X, coloquei aqui o eixo Y, peso, aqui vai estar PX e aqui vai estar PY. Eu vou repetir nesse esquema várias vezes até você entender. Eu quero que você... Eu acho que coloquei normal aqui. Aqui é normal. Eu preciso que você entenda uma coisa, turminha. Ele não pediu para mim a aceleração do sistema? Foi ou não foi? Então, aqui, esse aqui é o ângulo θ, tá certo? Você tem que pensar assim, como que eu calculo a aceleração do sistema? Eu fiz vários exercícios com vocês falando assim, coloque as forças e aplica a segunda lei. Força resultante não é massa vezes aceleração. Pensa comigo, meu primeiro ano preferido. Olha só. Pensa comigo. Olha para o sistema. Ele não falou que o corpo vai descer
Ó, um corpo de peso P desliza no plano inclinado. Desliza e vai, naturalmente ele vai escorregar. Responde para mim aqui no reservado. Que força faz ele deslizar? Escreve para mim. É o segredo dessa questão. Que força faz ele deslizar? Ana Beatriz, pensa. Muito bem, Arthur. Ana Beatriz e Henrique, presta atenção que eu vou falar para vocês. E o Lucas também. Deslizar, ela não vai descer o plano inclinado? A força de contato é a força normal. A força normal, ela atua no sentido do movimento? A força normal atua no sentido de fazer a caixa descer? O peso é perpendicular ao chão. Não é bem o peso, não. Não é bem o peso. Muito bem, Henrique. Muito bem, Gustavo. Um monte de gente entendeu o que eu quis dizer. Olha a pergunta que eu fiz. Quem faz ele descer? Descer não é isso aqui, né? Vai fazer isso aqui, né? Isso aqui, crianças, ó. Você não entendeu o que eu estou falando assim. Onde é que está o sentido do movimento? Onde é que está o sentido do movimento? O sentido do movimento não está para cá? Sentido do movimento? Quem faz ele descer? Vocês concordam comigo? Quem faz ele descer é PX? Quem faz ele descer é PX. Px igual a massa vezes aceleração. Eu não falei para vocês lá atrás, no slide anterior, que Px é P seno de θ, que vai ser igual a massa vezes aceleração. O que é peso? Massa vezes gravidade vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração. Cancelei a massa. Então, a minha aceleração vai medir gravidade vezes seno de θ. Esse é o valor da aceleração adquirida por um bloco descendo um plano inclinado sem atrito. Aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Imagine que esse bloco tem uma massa de... Esse bloco tem uma massa... Acabou de avisar aqui que a internet está instável. Tem uma massa de 2 quilos. O que acontece com a minha aceleração se eu trocar essa massa de 2 quilos para uma massa de 10 quilos? Então, vamos dobrar, só dobrar a massa. Vou trocar a massa 1 é 2 quilos, vou pôr a massa 2, 4 quilos. O que acontece com o valor da aceleração? Pedro, você me fez uma pergunta. Essa fórmula é universal? O que você quer dizer por universal? Você perguntando se ela vale em todos os pontos do universo? É essa a pergunta? Olha aí, muita resposta diferente, ó. Eu estou gostando de ver. Aqui é o lugar de vocês cometerem os erros. Muito bem. Vale para todo o plano inclinado, Pedro. Veja bem, sua pergunta ainda é ambígua.
Ele vale para todo o plano inclinado, desde que o objeto seja abandonado no plano inclinado e não tenha atrito. Entendeu o que eu quis dizer? Nessa situação, objeto abandonado, no plano inclinado, sem atrito, vale essa equação? Vale. Ah, se tiver uma polia, uma corda e outro bloco, vale? Um bloco pendurado? Não vale. Mudou o sistema. E aí? O que acontece com a aceleração se eu dobro a massa? Muita resposta diferente, estou gostando de ver isso. Ótimo mesmo. Nossa, quase quebrei o óculos aqui agora. Vamos lá? Então, vamos encerrar aí ó, as respostas. Teve resposta assim, falando que a aceleração dobrava. Tem gente falando que a aceleração cai 2 vezes. Tem gente falando que a aceleração fica 4 vezes maior. Tem gente falando que a aceleração fica igual. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Pergunta não, olha o que eu vou falar. Olha para a equação que nós encontramos, a aceleração descendo um bloco. Perdão, aceleração de um bloco descendo um plano inclinado. Olha para a aceleração do bloco descendo um plano inclinado. Não foi essa aqui que eu acabei de deduzir para vocês? G seno de θ? Foi ou não foi? Nessa equação tem massa? Não. A equação não contempla massa. Então, essa aceleração aqui, nesse caso, não depende da massa. Não depende da massa. Alain, você está me falando, então, se eu colocar no plano inclinado sem atrito, uma massa de 2 quilos, uma massa de 20 quilos, a aceleração adquirida por eles é a mesma? É a mesma. Uma massa de 2 quilos, uma massa de 100 quilos, a aceleração adquirida por eles é a mesma? É a mesma. Você acredita? Pois então, está provado aqui, ó. Ela não depende da massa. Não depende de quem? Da massa, ó. Não tem massa na nossa equação. Perfeito? É isso aí. Questão introdutória. Vamos avançar? Vamos fazer mais um? Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, vamos lá. Tinha mais pergunta ali atrás? Eu não vi? Ah, aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Na letra B, eu não vi a letra B. Esse aqui foi a letra A. Essa foi a letra A. Letra B. A intensidade da força normal que o plano exerce no corpo. Ué, a normal não vale PY? Vou fazer a letra B aqui no cantinho, ó. Letra B. Normal tem o valor de PY. Então, a força normal é igual a P cosseno de θ. Onde eu tirei normal igual a P cosseno de θ? Tirei do slide anterior, onde eu deduzi a equação para vocês. Certinho? Tá aí. Essa foi a questão número 13. Olha a próxima questão. 1 minuto vocês fazerem a 14. Deixa eu arrumar esse ângulo aqui que deu. Manter só um segundinho. Melhor que nada. Pronto.
É, já arrumei. Coloquei o graus lá, Henrique. Veja bem, João Victor, você respondeu a letra A com a unidade estranha. Eu perguntei qual a tração exercida pelo fio. Você me deu uma massa, entendeu? O... Eu perguntei qual o valor da tração. Tração é força. Você me respondeu um valor em massa, em quilogramas. A resposta tem que ser, não sei se o seu número está certo, mas é esse valor seguido da letra N de Newton, é força. Tração é uma força exercida por fios e cabos. Beleza, muito bom. Vamos lá, então? Então, vamos colocar as forças que estão atuando aqui para encontrar a tração. Você concorda comigo que eu tenho o PX aqui? PY, normal. Isso aqui é o meu PX. Isso aqui é o meu PY. Isso aqui é minha força normal. E aqui eu tenho minha força de tração. Tração é uma força exercida por fios e cabos. Veja bem, você concorda comigo que o corpo está parado? Se meu corpo está em repouso, ó, o fio não foi cortado, tá certo? Letra A. Eu posso falar que é normal, vale PY. Por quê? Porque não tem movimento aqui na vertical, ó. Não tem movimento aqui na vertical. Então, normal vale PY, certo? E o meu valor da PX, da tração, tem o valor de PX. Quem é PX? A PX é P seno. Então, tração é igual a P seno de θ. Quanto vale o peso? A massa é meio quilo, peso é massa, gravidade, seno de θ. Então, tração. Quanto vale a massa? Massa vale meio. Gravidade vale 10. E o seno? 0,6. Então está muito fácil. 10 vezes 0,6, 6. 6 vezes meio. Tração vale 6 vezes meio. Vou colocar logo então a resposta 3 newtons. Tá aí. Feito a letra A. A letra B ele fala assim, ó. Cortando o fio. Quando eu corto esse fio, a tração não existe mais. Sobra apenas quem? PX. Ah, se corta o fio, quem faz ele descer? PX, força resultante,
é igual a massa vezes a aceleração. Px é quem faz ele descer. Px é igual a mg seno θ igual a m vezes a. A minha massa vai embora. Isso aqui eu estou provando de novo a equação, né? Para deixar aqui mais esmiuçado possível para vocês. Então, minha aceleração é g seno de θ. A aceleração é 10. Seno de θ é 0,6. Então, a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Entendeu agora, Pedro? Ah, já que você escreveu que não conseguiu fazer a letra A. Repito sim a letra B. Olha só, eu cortei o fio. Se cortou o fio, só sobrou apenas quem? Px. Tá certo? Sobrou Px, virou o exercício anterior. Quem faz o bloco descer é Px. É um bloco abandonado no plano inclinado sem atrito. Quem é a aceleração? G seno de θ. Entendeu? Isabela, vamos lá. Olha a pergunta da Isabela. Como faço para saber qual seta da figura é PY, ou PX, ou normal? Como que a gente faz para saber isso, Isabela? Olha só, vamos voltar alguns slides aqui. Olha só. Como que eu desenho a força-peso? Como que eu desenho a força-peso? Ela é perpendicular ao chão, tá aqui. Primeiro, tem um eixo X, um eixo Y, né? Como que eu desenho a força-peso? Assim. Perpendicular ao chão. Ela forma 90 graus com o chão. Quem é PX? Está vendo que o eixo X ele está paralelo ao plano inclinado? Então, meu PX está aqui, ó. Eu vou levar uma perpendicular a ele e vou desenhar o PX. Então, o PX está em cima do eixo X. Então, o PX está paralelo ao plano inclinado. O PY está em cima do eixo Y. O PY está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, ele está aqui, ó. Vai aparecer aqui para a gente agora, ó. A perpendicular, olha ele aqui. Perpendicular ao plano inclinado. Então, o PX é paralelo ao plano. O PY é perpendicular ao plano. Tá certo? Olha o ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai aparecer aqui. Vou tirar a figura aqui, ó. Coloquei o peso, coloquei PY, coloquei PX, e aqui, que é esse triângulo aqui, ó, Isabela. Peguei esse valor aqui, pus aqui, peguei esse PY, pus aqui, peguei o PX, que é essa medida aqui, ó, a mesma medida, pus ela aqui, e apliquei aquilo que você sabe desde o fundamental, seno e cosseno. Então, PX é P seno, PY é P cosseno. A normal, ela está bem aqui, ó. Perpendicular ao plano inclinado. Como não tem... Normal é força de contato, você tem que lembrar disso. Normal é força de contato. Aonde tem contato? Né? Entre o bloco e o chão, e o plano inclinado, melhor dizendo, entre o bloco e o plano inclinado. Então, a normal, ela surge perpendicular ao contato, à superfície de contato. Então, a normal está aqui, ó. Assim que surgem as forças, entendeu? Tem que repetir, você desenhando... Gente, essa pergunta da colega foi muito boa, porque tem gente que só vai preocupar em entender esse plano inclinado um dia antes de qualquer avaliação, e não entende.
Se você não desenhar um plano inclinado, não desenhar o eixo Y, o eixo X, projetar os vetores, fazer isso, esse slide aí várias vezes, você não entende como surge o PX e como surge o PY. Tá certo? Peraí. Deixa eu avançar aqui. Vamos para essa questãozinha aqui agora. Essa questãozinha bonitinha, boa pra caramba. Logo, logo, Pedro, solta uma lista de plano inclinado. Façam para mim essa questão, por favor. Olha aí, divergências nos gabaritos. Sim, o plano inclinado sem atrito. Oh, que legal, hein? Uau! Bom, muito bom. Muita gente acertando, alguns colegas tropeçando. É assim mesmo. Vamos lá. Fala, Lucas. Você levantou a mão? Manda pergunta aí no chat. Sem problema. O Pedro me fez a seguinte pergunta: quais são as matérias de física que mais caem no Enem? Pedro, essa matéria que eu estou trabalhando com vocês, leis de Newton, ela faz parte do rol das disciplinas que mais aparece em qualquer processo seletivo que envolve física. Tanto o Enem, tanto vestibulares tradicionais, tanto concurso na Polícia Rodoviária Federal, tanto concurso na Polícia Técnica Científica, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui. O que eu quis dizer foi o seguinte, Pedro. Essa matéria que eu estou trabalhando com vocês cai muito no Enem, no vestibular tradicional,
concurso da PRF, concurso da Polícia Técnica e Científica, que é perito, tá certo? Importantíssimo essa matéria que eu estou trabalhando com vocês. Então, vamos lá? Olha só. Quando eu tenho um bloco descendo um plano inclinado sem atrito, qual que é a aceleração que ele fica sujeito? A aceleração é G seno θ. Não é isso? O que essa equação está me falando? Você concorda que a gravidade é uma constante? E o seno de θ é uma constante? Ele está descendo o plano inclinado, quando ele desce o plano inclinado, a gravidade não está mudando e nem a inclinação está mudando. Então, a gravidade é uma constante, seno de θ é uma constante. Então, eu estou tendo aqui um produto de duas constantes. O que isso quer dizer? Que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, esse movimento é movimento uniformemente variado. É o famoso move. Que legal! Olha o que ele fala para mim. Considere o movimento de uma bola abandonada. Falou a palavra abandonada, eu sei que a velocidade inicial vale 0. O par de gráficos que melhor representa a velocidade e a distância. Uai, lá no Move, como é que eu calculo a velocidade? Você concorda que a velocidade... Eu sei que a aceleração é constante. Você concorda que eu posso ver V igual a V0 mais AT? Posso ou não posso? Você está vendo que eu tenho gráficos em função do tempo? Olha que coisa interessante. Então, deixa eu ver aqui, o pessoal falando aqui comigo. Isso. Obrigado. Então, V igual a V0 mais AT? É. V igual a V0 mais AT. Caramba! Então, essa função que não é do primeiro grau? É. Essa é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo tem que ser uma reta? Tem que ser uma reta. Aonde eu tenho uma reta crescente? Porque aqui, ó, a velocidade inicial é 0, a aceleração vezes tempo, então eu tenho V igual a vezes T, tem que partir do zero. Ah, ele tem que partir do zero. Opa, tá com cara de ser o gráfico 4, né? Então, 4, ele representa para mim velocidade em função do tempo. Perfeito? Legal, né? Tranquilo, gente? Dúvidas até agora? Beleza. Então, e como é que eu vou escrever uma equação da distância percorrida? Eu não sei que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 não é o delta S? A velocidade inicial eu sei que é 0, ele falou para mim que ela é 0. Então, aqui é 0. Zero. Então, sobrou AT ao quadrado sobre 2. Delta S, eu vou chamar de D, para facilitar para a gente. AT ao quadrado sobre 2. Ah, então a equação do espaço, da distância percorrida pelo tempo, é uma parábola. Ó, a função do segundo grau, partindo do zero. A função do segundo grau partindo do zero só pode ser o gráfico 3. Ah, então, o gráfico 3 é um gráfico do espaço pelo tempo. Você está vendo, resposta à letra B, você está vendo, primeiro ano, como que cinemática e dinâmica mistura? Lembra de eu falar para vocês falavam para mim assim, professor, qual a matéria que vai cair na prova? Eu falava tudo, vocês ficavam bravos comigo? É por causa disso. Uma matéria relaciona com a outra, tá certo?
Crianças, olha só que coisa interessante, né? Como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte. Encerrou o nosso estudo. Essa semana, geralmente eu encerro com leitura de Minutos de Sabedoria, né? Hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente. Essa semana, ontem foi o dia do Orgulho Nerd, né? Então, na semana dos nerds, eu vou encerrar essa minha primeira aula da semana com a frase célebre de Peter Parker, aliás, do tio Ben, falando para o Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos muita responsabilidade sobre as nossas mãos. Uma delas é o conhecimento que nós adquirimos. Quanto bem nós podemos fazer com ele, quanto mal nós podemos evitá-lo. Então, utilize sempre as suas energias, seus pensamentos, a sua energia para a sua melhoria, a melhoria do local onde você está inserido e das pessoas que estão próximas de você. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Tia Lu, muito obrigado. Valeu. Vida longa e próspera a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu! Já estou subindo a aula. Obrigado pela presença de 80 e tantas pessoas e pela participação da galera.